Por séculos, ela foi considerada o maior repositório de conhecimento da humanidade. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio, era um símbolo de poder, sabedoria e controle sobre o que o mundo sabia. Ou deveria saber. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente havia entre suas paredes, os segredos que foram apagados da história e as teorias que cercam seu misterioso desaparecimento. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas da antiguidade. O que foi perdido? Talvez nunca tenha sido revelado. Imagine um lugar onde todo o conhecimento do mundo antigo estava reunido. Mapas de terras desconhecidas, fórmulas científicas, tratados de medicina, astronomia e até segredos sobre civilizações que hoje consideramos lendas. Esse lugar existiu. Era a Biblioteca de Alexandria, um templo do saber que poderia ter mudado o destino da humanidade, mas que desapareceu em chamas, deixando apenas perguntas, teorias e mistérios. A cidade de Alexandria foi fundada em 331 AC por Alexandre, o Grande. Localizada estrategicamente no Egito, às margens do Mediterrâneo, tornou-se rapidamente um centro de comércio, cultura e poder. Após a morte de Alexandre, seu general Ptolomeu assumiu o trono e deu início a uma dinastia que governaria o Egito por séculos. Foi sob o reinado de Ptolomeu II que nasceu a Biblioteca de Alexandria, um projeto ambicioso que tinha um único objetivo: reunir todo o conhecimento do mundo em um só lugar. Disse que a biblioteca chegou a abrigar entre 500.000 e 1 milhão de pergaminhos. Para garantir esse acervo, uma lei obrigava que todo navio que atracasse no porto de Alexandria entregasse seus manuscritos. Os escribas copiavam os textos, devolviam as cópias aos donos e guardavam os originais. Assim, em pouco tempo, a biblioteca se tornou o maior repositório de saber da antiguidade. Mas a biblioteca não era apenas um depósito de livros. Ela fazia parte de um complexo chamado Museion, dedicado às musas, deusas da inspiração. Ali havia observatórios astronômicos, laboratórios de pesquisa, jardins botânicos, zoológicos e até salas de dissecação. Era, de fato, a primeira universidade do mundo. Se você está gostando desse mergulho nos mistérios que a história tentou esconder, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Arquivos Ocultos. Ative o sininho para não perder nenhum segredo revelado. Sua participação ajuda a manter viva essa jornada pelo desconhecido. Filósofos, matemáticos, médicos e astrônomos de todas as partes viajavam até Alexandria para estudar e compartilhar descobertas. Entre os nomes que passaram por lá estão figuras lendárias como Euclides, o pai da geometria, e Arquimedes, que revolucionou a física e a engenharia. Há quem diga que até mesmo manuscritos de Pitágoras, Hipócrates e outros sábios estavam guardados nas prateleiras da biblioteca. Mas o que realmente havia dentro daqueles pergaminhos? Alguns acreditam que a humanidade perdeu séculos de avanço científico. Há teorias de que a biblioteca continha mapas de continentes ainda não descobertos, fórmulas de máquinas que só seriam inventadas no século XIX, e até registros de civilizações desaparecidas, como Atlântida. O mistério aumenta quando falamos da destruição da biblioteca. Afinal, como um tesouro tão grandioso pôde simplesmente desaparecer? A primeira versão remonta a 48 AC, quando Júlio César, em guerra contra Pompeu, ordenou queimar os navios no porto de Alexandria. O fogo teria se espalhado até a biblioteca, destruindo parte do acervo. Mas alguns historiadores acreditam que esse incêndio foi apenas parcial. Séculos depois, em 391 DC, o arcebispo Teófilo ordenou a destruição de templos pagãos em Alexandria. Muitos acreditam que a biblioteca foi atacada nesse período, como parte de uma campanha para apagar conhecimentos considerados heréticos. Outra versão aponta para 642 d.C., durante a conquista muçulmana do Egito. Segundo relatos, o califa Omar teria ordenado queimar os pergaminhos, alegando que, se os textos concordassem com o Alcorão, eram desnecessários, e se discordassem, eram perigosos. No entanto, muitos estudiosos consideram essa versão uma lenda criada séculos depois. O mais provável é que a destruição da biblioteca tenha sido gradual, resultado de incêndios, saques, guerras e até terremotos.
Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. E é justamente essa incerteza que alimenta as teorias conspiratórias. Alguns acreditam que parte do acervo foi escondida antes da destruição. Há rumores de que manuscritos foram levados para o Vaticano e permanecem trancados em arquivos secretos. Outros dizem que textos foram transportados para o Oriente Médio e inspiraram os avanços da ciência árabe durante a Idade de Ouro Islâmica. Mas também existe a possibilidade de que esse conhecimento fosse perigoso demais. Fórmulas de armas, técnicas de manipulação, segredos capazes de destruir civilizações inteiras. Teria sido a destruição da biblioteca um acidente ou uma decisão deliberada para proteger a humanidade de si mesma? O silêncio da história não nos dá respostas. O que restou foram fragmentos, citações em outros textos e a eterna sensação de que perdemos algo que poderia ter mudado tudo. Hoje, a Biblioteca de Alexandria é lembrada como um símbolo, um lembrete de que o conhecimento é frágil e de que basta uma chama para apagar séculos de sabedoria. Mas o mistério permanece, e talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Há ainda quem defenda que sociedades secretas, como os maçons ou os iluminados, guardam fragmentos desse conhecimento até hoje. Seriam esses textos a chave para tecnologias que ainda não compreendemos? Imagine se a humanidade tivesse acesso a esse saber. Talvez tivéssemos descoberto a eletricidade séculos antes. Talvez a medicina tivesse evoluído a ponto de curar doenças que ainda hoje nos desafiam. Talvez já estivéssemos explorando o espaço muito antes do século XX. E você, acredita que a Biblioteca de Alexandria foi realmente destruída? Ou que seus segredos ainda estão escondidos em algum lugar, esperando para serem redescobertos? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais mistérios ocultos da história.